E aí a gente escuta uma frase comum, né? Menino, chega cedo para alongar. Aí eu vou aqui descompartilhar de novo aqui com você, que eu quero, sabe, o olho no olho. Se a gente entende qual é o objetivo do aquecimento numa aula, a gente reformula muito bem essa frase. Não dá mais para ficar dizendo assim, chega cedo na aula para alongar. Porque o que a gente, quando a gente fala isso, que cultura que a gente está criando no aluno? Que ele vai chegar e vai trabalhar a flexibilidade. Para o aluno, ele não entende que a flexibilidade não é a mesma coisa que um alongamento. Para ele, ele não sabe o tempo que vai ficar, a gente que estuda que vai saber isso, né? Então, o alongamento, ele pode participar do aquecimento? Depende. De uma forma dinâmica, com tempos muito curtos, não um trabalho de flexibilidade. Por quê? Quando você tem um objetivo para a sua aula, você resolveu que você, naquela aula, vai querer desenvolver uma cena coreográfica lá, onde você vai precisar de alguns saltos. Então, você vai trabalhar o aquecimento para chegar naquele alvo. E aí, de repente, você recebe os alunos que ficam ali se alongando, trabalhando a flexibilidade, e quando chega lá no seu alvo, que é o salto, ou de repente uma sustentação de perna, você fica, que desgrama, gente, que esse aluno não salta, não sai do chão. Por que esse menino não sustenta a perna hoje? Só porque você usou a frase chega cedo para alongar, certo? Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que fala para o aluno. Então, assim, qual é o objetivo do aquecimento? Aumentar a temperatura corporal. Isso não pode sair daqui da cabeça. Eu preciso aumentar a temperatura corporal. Lógico que existe toda uma sequência lógica para você ir aumentando essa temperatura corporal. E qual é o objetivo disso? Quando eu aumento a temperatura corporal, eu consigo deixar os tecidos, por exemplo, músculos, tendões mais elásticos. Eu consigo lubrificar, ter uma lubrificação daquela articulação muito melhor, né? Então, os exercícios no início de uma aula devem ser suaves, devem ser bem tranquilos para que isso vá acontecendo de uma forma gradual, né? Para que a gente chegue ao final do aquecimento, eu esteja num nível moderado de aquecimento, né? Porque depois eu ainda tenho o alvo. Então, eu vou ter uma intensidade maior lá no meu alvo, naquele desenvolvimento da aula. Então, nesse aquecimento, eu preciso trabalhar todas essas questões de liberar articulação, lubrificando, né? Porque isso é fundamental. Uma articulação que não está bem lubrificada, ela não está bem nutrida, os movimentos não vão fluir direito. Quando eu aumento a temperatura, eu aumento as taxas metabólicas, eu consigo trazer mais sangue para os músculos, deixá-los mais com energia mais disponível para o trabalho depois. Então, eu começo sempre com contrações mais suaves, trabalhando de uma forma um pouco mais global, passando pelas posições sem muita sustentação, sem muito trabalho concêntrico ali, isométrico, né? Quero dizer, trabalhos isométricos de sustentação. Então, eu vou passando por aqui e aumentando devagarinho. Por quanto tempo, Sandra? Depende de onde você está. Se é no sul, que faz muito frio, você vai precisar de um tempo um pouco maior. Né? E nos lugares mais quentes, você pode fazer um aquecimento um pouco menor. Então, vamos pensar aí entre 10 e 15 minutos, mas quando você sentir que o corpo aqueceu, que realmente você já começou a suar, então houve um aumento de temperatura. Isso é fundamental. Então, o trabalho de flexibilidade, ele não é para entrar num aquecimento. O trabalho de flexibilidade, ele vai ser no final do dia, sabe? Então, por exemplo, se seu aluno vai passar por várias aulas naquele dia, você precisa procurar saber que aulas que ele vai passar, porque de repente você está dando uma aula de jazz, aí você terminou a aula, trabalhou a flexibilidade. Aí esse aluno vai entrar no balé clássico, que vai ter que ficar sustentando perna. Ele não vai conseguir, porque há uma perda de força. Todas as vezes que eu trabalho a flexibilidade,
momentaneamente eu tenho uma perda de força. Não é uma perda de força para todo sempre, né? Mas é uma perda de força por um tempo. Então, eu vou acabar perdendo essa eficiência do meu bailarino, certo? E aí, a gente precisa pensar também numa outra situação que é comum acontecer, principalmente em companhias profissionais ou grupos de dança. Ó, agora que a gente aqueceu, vamos acertar algumas coisas aqui em relação ao espetáculo. Aí começa a entrar no bate-papo, começa a resolver coisas. E aí o aquecimento foi embora, né? Perdeu toda a ação do aquecimento, porque deu 15, 20 minutos, o seu aquecimento já foi. Aí vai ter que começar tudo de novo. Então, assim, articulações, músculos e a frequência cardíaca, né, gente? Que aumenta também, levando mais sangue para todo o corpo. Então, quando você tem essa ação do aquecimento, você pode ter certeza que o risco de lesão naquela aula-alvo, naquele momento-alvo da sua aula, o risco é muito menor. Então, aquecimento, assim, a gente não pode abrir mão de um aquecimento muito bem feito. Eu dei uma aula só sobre isso, só como construir uma aula aí nesse programa Dança Sem Lesão.